É um prazer enorme estar aqui com os irmãos, especialmente com o presbítero André, porque eu conheço o André de um certo tempo e nós nunca trabalhamos juntos assim, tão pertinho para o Senhor como hoje. Então é uma honra muito grande servir ao Senhor junto com os irmãos, especialmente com o irmão André, irmão presbítero Davi também revendo nessa tarde e noite. E peço a você para que abra sua Bíblia. Olha, vou dizer para vocês e compartilhar uma coisa aqui bem recente, bem fresquinha. De ontem para hoje, e todo pastor assim, ele tem um drama semanal, e eu quero compartilhar com vocês, que é onde pregar. O que é que o Senhor quer ouvir? O que é que o povo de Deus precisa? E aí lá na igreja a gente tem uma caminhada semanal que vai até a quinta-feira, que ocupa a minha mente e o meu coração. A gente tem oração, dia de oração, que é a terça-feira. Na quarta-feira a gente tem os PGs, que eu preparo os estudos até a segunda-feira. Mas na segunda-feira eu faço o discipulado lá com os irmãos pastores da Igreja das Graças. E à noite eu faço com os presbíteros lá em Nova Descoberta e diáconos. Então eu tenho uma semana que me enche até a quinta-feira. Mas quando chega a sexta-feira, o coração já mira o domingo. Aí já começa a pedir ao Senhor um texto. E essa semana eu tinha esse compromisso aqui com os irmãos, compromisso de Deus. E eu digo, Senhor, e agora? Tantos textos, e o que é que eu vou falar? O que é que eu vou pregar? Pois bem, deu ontem às 23 horas da noite e nada no coração. E aí eu fechei tudo, fechei a Bíblia, fechei o computador e disse, Senhor, eu vou dormir. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo para dizer para mim e para o teu povo. E aí, quando foi pela manhã, o Senhor me deu o texto para pregar em Nova Descoberta. Mas, e Casa Amarela? E Casa Amarela? Então, Lucas capítulo 9. E eu quero pedir uma ajuda a vocês, porque parece que não é para mim nem para você. Mas eu quero pedir uma ajuda a você para ver se você faz o máximo possível de tentar entrar na pele desses três jovens. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. E eu quero fazer uma leitura alternada com a igreja. Tá? A gente vai do 57 ao 62. Lucas 9, do 57 ao 62. Chegamos? Podemos? Diz assim a palavra. Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe perguntou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Imagine você naquela região seguindo Jesus, ou querendo segui-lo, ou no mínimo curioso com tanta gente seguindo Jesus. Porque Jesus fazia, pela pessoa do próprio Jesus, pela capacidade dele, naquilo que ele comunicava e naquilo que ele fazia com as pessoas. Ele ganhava as pessoas com a fala, porque ele ensinava de uma forma diferente, cheio de amor no coração, e ele agia também cheio de amor. Então, ele ganhava seguidores a cada momento, a cada instante, e muitas pessoas estavam indo atrás de Jesus ou após Jesus por várias razões e vários motivos. Talvez muito semelhante como é hoje. Eu e você. Um Jesus que pode tudo, que conhece tudo
que ensina tudo e que atrai a mim e a você algo muito simples. Porque a gente tem um vazio na alma e a gente tem uma sociedade muito injusta, onde o tempo todo há falta de alguma coisa. Todo tempo nós precisamos de alguma coisa. Então esse Jesus, ele é muito procurado, mas ele para, o texto vai dizer para a gente, que Jesus para uma reflexão. E é muito interessante porque, observe que o primeiro jovem, são 3 jovens, e eu peço a você agora uma ajuda, para você tentar entrar na pele dos 3. Talvez você não seja os 3, mas entre na pele dele e avalie as colocações que eles fazem para Jesus e a resposta de Jesus. Vai servir com certeza para mim e para você, para uma séria reflexão acerca de quem é esse Senhor, de quem é esse Rei, de quem é esse a quem nós seguimos. Verdadeiramente eu não tenho dúvidas que eu e você seguimos a Jesus. Amém? Amém. Pronto, eu não tenho dúvidas, você também não tem dúvidas. A mensagem dessa tarde e noite não é para trazer dúvidas, mas certeza no seu coração. Amém, irmãos? Amém. Então veja só, Jesus está caminhando, mas é uma pausa que ele faz. Acontece algo inesperado, mas para Jesus não. Né? Indo eles caminho fora. Que caminho é esse? O caminho da cruz. É o caminho da dor, é o caminho do sofrimento. Esse é o caminho. Então ele vai por esse caminho e alguém muito entusiasmado se aproxima e diz assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. Qualquer lugar, para fazer qualquer coisa. Pode dar em nada, pode dar no pior, mas eu estou com o Senhor. Esse é aquele empolgado. Talvez tenha um pouco de nós nele, ou um pouco dele em nós. É aquele que, pelos fatos, pelos acontecimentos, sem pesar e sem avaliar as consequências dessa ida após Jesus, de seguir Jesus, de ter Jesus como mestre e ser o seu discípulo e acompanhar as suas pegadas, esse é como que precipitado. Talvez haja um pouco de precipitação em nós. Por quê? Talvez a gente esteja vendo algumas coisas acontecendo com alguém e a gente quer tanto esse negócio. A gente deseja tanto esse negócio. E a gente quer para a gente também. Talvez o que está acontecendo na igreja é algo que está mexendo com a gente e a gente vai lá no entusiasmo, na empolgação e a gente diz: eu quero esse negócio também, para mim. E Jesus para de uma forma que só Ele para. Graças a Deus, glória a Deus que Ele para. Amém, irmãos? Amém. Ele chama a gente a uma reflexão séria. Olha só o que é que Jesus diz. Mas Jesus lhe respondeu, vou pedir para a igreja ler a continuação do verso 58. A resposta de Jesus. Vamos lá. As raposas têm seus confins e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um balde de água gelada, na empolgação, na precipitação, naquele que não mediu, não avaliou, não sabe para onde ele vai, não sabe onde vai dar os passos de Jesus. Não é o meu caso e não é o seu caso. Nós não buscamos prosperidade, amém, irmãos? Amém. Não é verdade? Não é o meu caso, não é o seu caso. Mas, devido às circunstâncias do momento, de repente eu e você saímos do movimento de Jesus e entramos num outro movimento, que busca sei lá o quê. E a mente da gente começa a entrar em devaneios e a pensamentos que não são relacionados às pegadas de Jesus e aos passos de Cristo. Então o Senhor traz aqueles seus seguidores a sua caminhada, aquilo que Ele vai fazer, para que eu e você também sigamos os seus passos quando Ele partir. Aqueles seguidores precisaram avaliar, eu imagino a cara dos discípulos aqui, como que
observando a resposta de Jesus. E eles já estão na estrada com Cristo. Mas esse jovem, ele recebe como que esse balde de água fria na cabeça, porque havia-se uma busca constante por segurança. Aquela região não oferecia segurança para as pessoas, não era muito difícil obter conforto, tranquilidade, paz. Havia uma verdadeira luta para os judeus, para conquistarem alguma coisa, era um povo subjugado. Então, Jesus era a saída, a virada de chave para muitos. As coisas vão mudar, daqui para frente as coisas vão mudar. Ele é rei, ele é Senhor. Ele está fazendo grandes coisas. Elas vão mudar para melhor. Irmãos, não alimentem em nome de Jesus expectativas desse tipo, porque o Senhor não está caminhando para um palácio real. Ele está caminhando para a cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. É um caminho de cruz, é um caminho de trabalho, é um caminho de esforço, é um caminho de dedicação, é um caminho de envolvimento. Eu creio, irmãos, eu vendo essa igreja cheia aqui, é porque Deus está operando no coração de muitos irmãos aqui. Está arregaçando as mangas, estão entendendo que o caminho é um caminho de cruz, é um caminho onde eu perco para o outro ganhar. É um caminho que eu morro a cada dia, morro para mim mesmo. A gente segue os passos do nosso Senhor, que são muito firmes para a glória de Deus. A gente está com visão de reino, o Senhor tem aberto nossos olhos, a gente tem enxergado além do que os olhos carnais estão mostrando para mim e para você. Pois esse jovem, ele recebe essa indicação, mas o seu auditório todo que está ali observando esse momento também é privilegiado. Para refletir. Meu Deus, raposas, aves do céu, estão o tempo todo buscando, não é, as coisas, estão trazendo para os seus ninhos, porque há um momento de repouso, há um momento de descanso. A gente quer correr muito, mas a gente quer um momento de descanso. A gente quer um momento de repouso. Mas o que Jesus está dizendo, olha, se você está vindo após mim, esqueça isso. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde descansar. Então, primeiro aspecto é esse. Desse Senhor que nos dá a direção, esse Senhor que aponta a direção, que diz para mim e para você que nós não temos opções confortáveis de segurança e de outras coisas mais. Ele está dizendo para mim e para você que nós guardemos o nosso coração, porque nós podemos ser assaltados na nossa caminhada. Mas à medida que nós seguimos a Ele, à medida que nós nos dedicamos a Ele, que nos envolvemos com Ele da forma correta, certamente o nome dele será glorificado. Esse é o primeiro aspecto, versículos 57 e 58. Esse é o primeiro jovem. Então, seguindo a Cristo, certamente, nós estamos seguindo o caminho da nossa cruz. É a cruz, é para a cruz que ele vai. O segundo jovem, e aí o verso 59, aí é o Senhor mesmo que mira esse jovem. Ele diz assim, segue-me. Você pode ser esse jovem. Eu posso ser esse jovem. Que ele mirou na multidão e ele disse, segue-me. Ele chamou. E o verso vai dizer em seguida, ele porém respondeu, o próprio jovem. Agora o jovem não tomou a iniciativa, ele simplesmente foi convidado ou foi chamado para seguir Jesus. E ele, como que pego ali de surpresa no chamado de Jesus, meio que está ali no meio da multidão para ver o que é que vai dar e que negócio é esse. Mas de repente o Senhor mira para ele e diz, é você que eu quero. Quem eu? É você. Segue-me. Esse daqui parece que é a gente. Parece que a gente não foi tão atirado, parece que a gente foi mais reservado, e parece que o Senhor foi lá e botou o olho na gente e disse, eu quero você. Amém?
Não parece comigo, com você, quando a gente estava lá distraído no meio da multidão, achando que, né, aquela multidão ia passar e a gente ia ficar com a vida da gente normal. Segue a vida, vida que segue. Mas Jesus mirou e diz: eu quero você, siga-me. Mas aí eu não sei se você vai se identificar com a resposta do jovem. Eu me identifico muito. E eu preciso pedir ao Senhor para que essa identificação, ela morra a cada dia. Veja a resposta desse jovem. Ele recebeu esse convite e ele respondeu: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O pai desse jovem, a cultura judaica é muito interessante. E o Kenneth Bailey, no seu livro Analisando as Parábolas de Lucas, ele fala algo muito interessante. Ele diz que a cultura daquela época, naquela região, ela não permitia a um jovem, a um filho, dizer para o pai que ia sair de casa antes que o pai morresse, antes de prestar os cuidados necessários até o final dos dias desse pai. Então, se ele assim o fizesse, é como se ele estivesse agindo contra a cultura daquela região, e ele com certeza receberia censura por isso. Mas o que está em questão aqui é que ele está colocando uma prioridade para seguir Jesus. Eu vou, mas eu só vou depois que eu sepultar o meu pai. Eu só vou depois que os dias de meu pai terminarem e se encerrarem. Eu só posso ir depois que a história do meu pai terminar. Eu não sei até que ponto você se identifica com esse segundo jovem, que quer ir, mas também que está colocando algumas coisas como prioridade. A entrega não é 100%. A entrega é meia boca. É uma parte do seu coração. É uma parte do seu envolvimento. É uma parte da sua adoração. É uma parte da sua entrega. E está dividido. E vai até lá e diz para Jesus: o Senhor me permite, eu vou primeiro resolver algumas questões, para depois vir e me entregar 100%. Ora, o chamado desse jovem era para depois ou era para agora? Hein, igreja? Agora, irmãos. O meu e o seu chamado é para depois ou é para agora? Agora. As coisas estão acontecendo agora. Lá na nossa casa, lá na nossa empresa, lá onde a gente passa, lá no bairro, lá na rua, lá na vizinhança, na família como um todo, na nossa casa. As coisas estão acontecendo depois ou agora? Agora. O nosso chamado para essa entrega e para esse envolvimento é para agora. Há uma necessidade grande do Evangelho, da palavra que renova, da palavra de Deus que restaura, que traz renovo, que traz nova vida. A gente precisa desse negócio, todo mundo precisa, e a gente sabe que não pode esperar. Temos não sei quantos exemplos de situações onde nós sabemos, nós somos presbiterianos e sabemos que tem uma soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Nós sabemos e nós cremos nisso bem direitinho, mas dói o coração quando a gente vê que a gente perde oportunidades por causa de escolhas que a gente faz. Dói no coração da gente, é como se a consciência trazida pelo Espírito Santo comunicando para mim e para você que a gente tem perdido tempo por causa de escolhas que a gente tem feito, a gente tem colocado prioridades na prioridade do próprio Cristo. Então esse segundo jovem, ele recebe um chamado, um convite para ir, e ele diz assim: eu tenho outras coisas, eu preciso viver a vida comum com meu pai, eu preciso aguardar os dias dele de morte. Aí você diz: mas ele foi sepultar, pastor. O texto diz que ele foi sepultar, mas se ele fosse de fato sepultar, ele não estaria lá na estrada ouvindo Jesus, vendo esse povo todo sendo arrastado pelo próprio Cristo. Ele não estaria, mas ele estaria lá no funeral, provavelmente lá no sepultamento do pai, mas ele não estava. O que o texto quer indicar para mim e para você aqui é que o pai não estava nem em condições de morte. Estava bem. Então, o que agrava ainda mais a resposta desse jovem: eu não sei, Jesus, é o seguinte, eu tenho coisas mais importantes
Quando terminar essas coisas mais importantes, aí eu vou e te sigo. Eu não sei o quanto dessa resposta tem em mim e em você. Eu não sei, mas serve para a gente avaliar. Eu sei que ela não é a minha resposta e eu sei que também não é a sua resposta para Jesus. Amém? Ela não é, irmão. Ela não é. Ela não tem a ver com essa nova criatura, para esse coração novo. Foi removido um coração de carne, de pedra, que era insensível à palavra de Deus e ao próprio Deus. E foi nos dado um coração de carne, novo, que jorra sangue vivo dentro do corpo da gente, para a glória de Deus. A gente é impulsionado pelo próprio Senhor. Ele sopra nas nossas narinas. O Espírito nos leva para fazermos a vontade de Deus. Eu tenho certeza, mas às vezes parece que tem um pouco desse negócio na gente. E a gente tem visto grandes oportunidades passarem, porque estamos priorizando. Não é o nosso caso, mas é para a gente se policiar. Estou falando de uma forma bem abrangente, mas certamente não é para você diretamente. Mas se for, amém? Se caiu a carapuça, é porque o Pai que ama, Ele cuida. Ele cuida. O Pai que ama, Ele cuida, Ele chama a sua presença e Ele não deixa a gente do jeito que está. Ele chama para tratar. Ele diz, eu quero conversar sério com você. Eu quero dizer uma coisa que só eu posso dizer para você. Só eu sei dizer para você. De um jeito que ninguém consegue dizer. Olhando nos seus olhos. E você vai receber uma repreensão. Mas é porque você é meu filho e eu lhe amo. Eu lhe amo. E o terceiro jovem é o do arado. Vai terminar com a resposta do arado. Então vamos lá, o terceiro jovem é no verso 60. Versículo 60, Jesus ainda insistiu com ele, disse para os mortos, coisa de mortos, sepultaram os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Versículo 61, diz assim, a outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Esse é o terceiro jovem. Eu vou, Senhor, te seguir, mas deixe primeiro eu ir perguntar, a melhor tradução, entendimento para mim e para você aqui, eu vou perguntar ao meu pai e à minha mãe se é interessante seguir o Senhor. Afinal de contas, eles investiram muito na minha vida. Meu pai e minha mãe, eles têm sonhos para mim. Meu pai e minha mãe, eles se dedicaram para que eu fosse alguém na vida. De repente, seguir um Senhor que anda por desertos, sem ter muitas coisas para dar, ou melhor, sem ter absolutamente nada para dar, não é muito interessante para o meu pai e para a minha mãe. Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor está me chamando, mas deixa eu consultar meus pais para ver o que é que eles dizem. Era o respeito que ele tinha aos pais. Isso é bonito, não é? Isso é bonito. Isso é muito interessante. Isso é algo precioso. Nós valorizamos muito esse tipo de coisa na sociedade. Imagine lá na época. Esse jovem, certamente, assim como o segundo, seria extremamente censurado se fizesse alguma coisa sem consultá-los. Então, ele diz, olha, eu não posso fugir do modus operandi lá da minha comunidade. Jesus, é o seguinte, o que o Senhor está pedindo é uma ruptura. O Senhor está pedindo uma ruptura muito grande com o meio, com a sociedade, com aqueles que me cercam. E a boa convivência, em nome da boa convivência, isso é um absurdo, Jesus. Eu sei que o Senhor está me chamando, eu sei que eu quero ir, eu sei que o Senhor aceita que eu vá. No entanto, o que o Senhor está pedindo é uma ruptura muito drástica. E eu não sei o que vou fazer. A resposta de Jesus para ele é a seguinte. Vamos ler juntos o versículo 62. É o último verso. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. E é muito interessante essa questão de pôr a mão no arado. Isso, obrigado, meu querido. Sempre eu me enrolo com essas coisas. Obrigado. É muito interessante porque são 4... Obrigado, meu irmão.
Diz que aquela prática lá são 4 sulcos que são feitos na terra pelo arado. E que aquele que está arando com a ajuda de um animal, ele precisa estar o tempo todo com as 2 mãos ocupadas. Uma com o arado é a mão esquerda e a mão direita ele segura como se fosse uma espécie de chicote, mas não é um chicote, é uma peça que conduz e ajusta as pisadas do animal, para que ele possa ir numa direção só e não se desvie. O que Jesus está dizendo é que ninguém que é chamado, ninguém que se coloca na estrada com ele, pode perder a atenção, pode desviar-se dele, pode considerar uma outra coisa mais superior ao chamado dele, pode se distrair, pode valorizar algo que seja maior do que ele próprio. Ninguém pode estar com ele e pensando em outras coisas. Ninguém pode estar envolvido com ele 99,9%. Ninguém pode se dedicar a ele e uma parte a outras coisas. Parece que é possível, dentro de uma negociação do nosso coração, a gente dividi-lo, parti-lo. Parece que a gente consegue administrar essas coisas. Parece que a gente consegue se envolver um pouco com as coisas do Senhor e um pouco com as coisas da gente. Parece, irmãos, só parece, mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. No culto aqui, na abertura, na ministração, o presbítero André citou que nós viemos aqui para adorar o Senhor. Amém? Você foi trazido de casa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, você é uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. Você foi trazido das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma coisa incrível que aconteceu com a gente. A gente tinha um coração dominado totalmente pelo pecado. A gente sabe disso e a gente percebe esse movimento do passado quando ele quer voltar. A gente sente que de vez em quando parece que a gente quer voltar ao modo velho homem, velha mulher. Mas isso não é próprio mais meu e seu. Agora nós somos dominados pelo Senhor, pelo seu Espírito. Por isso que há essa batalha, essa luta interna. E você ganha essa luta, ou melhor, o Senhor ganhou essa luta por mim e por você. Ele domina sobre nós. Só que às vezes o nosso coração parece que ele entra no modo negociação. Senhor, parte vai ser tua. E parte eu preciso, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso. Parece que o Senhor... Ele não disse para a gente: buscai em primeiro lugar o seu reino, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que de repente há uma amnésia em nós e a gente esquece o verso 1 do Salmo de número 23. O Senhor é o meu, há uma satisfação plena, nada me faltará. Estou satisfeito com o Senhor. Parece que a gente entra nesse modo velho homem, velha natureza. Mas eu creio, irmãos, eu creio que Jesus está fazendo uma pausa cirúrgica aqui para os seus possíveis seguidores. Eu creio que o Senhor está fazendo uma pausa cirúrgica na nossa caminhada com Ele nessa tarde e noite. Fazer a gente pensar, avaliar. Meu Deus, quantas vezes o meu coração, eu me acordei dividido com as programações, dividido com as coisas, dividido, mas elas estão lá, e quem vai fazê-las? É você mesmo. O problema não está com as tarefas, nem com a agenda, o problema está no seu coração, que se apega a elas como prioridade. Você entende? Pastor, o senhor está dizendo para a gente abandonar tudo, ir para a igreja? Não. Amém?
Não. Amém, irmãos? Amém. Não. Você vai continuar com a sua agenda lá, cheio de coisas para fazer. Você vai bater o ponto, chegar no horário na empresa, você vai ir fazer o feijão, você vai ao supermercado, você vai viver a vida comum, todas elas. Mas você vai fazê-las todas para a glória de Deus. Você é um missionário em tudo que faz. Você é um servo do Senhor, e quando o Senhor abrir as portas do seu tempo e lhe der um canal, um caminho para você estar na igreja junto aqui com os irmãos, você não perde tempo, você se aproxima, você chega, você vem, você adora o Senhor, mas você tem uma vida íntegra na presença do Senhor. É esse tipo de vida que ele está falando aqui. Mas não um coração dividido. O problema nosso não está nas coisas, mas no nosso coração. De todas as coisas que a gente precisa guardar, qual é a mais importante? Observa ele, avalia ele, vai viver a agenda, mas vive a agenda, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vive essa agenda na presença do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está pedindo para você largar tudo. Você larga tudo que está no seu coração. Seu coração é uma pilha de coisas. Está lá uma montanha de coisas que você foi agregando a ele ali. E está sufocante para você. Eu sei que é sufocante para mim e para você também. Às vezes a gente fica sufocado. Às vezes eu vou para a igreja, eu estou sufocado. E eu preciso parar. E o Senhor me para, porque eu não consigo me parar. Você também não consegue se parar. O Senhor para, dá uma pausa na gente. Para. Espera aí, esse negócio não é assim não. Não é sufocante não. Eu já venci o mundo. Eu já restaurei todas as coisas. Elas já me pertencem. Todas as coisas. Você é meu. Você vai vivê-las, mas vive em paz, sabendo que eu estou no controle absoluto, soberano de todas elas. E tudo é para a glória do meu nome. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nada que foi feito fora dele. Todas as coisas feitas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, eu e você fomos criados, fomos feitos, fomos trazidos à vida para a glória de Deus, para o louvor da glória dele. Hoje, depois de tanto tempo, meu netinho está ali, meu Deus, daqui a um tempo é ele que está professando a fé dele. Amém. Seja para a glória de Deus. Mas nós somos adultos. A história dele está começando de fé e a nossa já tem tempo. Então o desafio hoje é para mim e para você, e a gente fazer essa avaliação. Meu Deus, quanto tempo eu tenho perdido, quantas desculpas eu tenho dado. Claro que eu não estou dizendo, é você. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo, puxa vida, não faz parte da gente, mas posso estar, hoje ou amanhã, me perdendo. Então Jesus faz uma pausa com a gente. Uma pausa boa, reflexiva. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. O arado vai fazer como? Se olhar para trás? Olha. Uma vez eu estava dirigindo meu primeiro ou segundo carrinho? Acho que foi o segundo carrinho. Um Fiat 147, bichinho. Dava trabalho não, dava não. Sei que você que conhece carro sabe que não dá trabalho. Aí, o banco de trás, parece que é próprio do Fiat 147. Quem teve aí, o banco de trás, cai assim. E assim você, às vezes, fica se incomodando com besteira, né? Eu me incomodei, aí fiquei com a mão no volante e a outra fui ajeitar o banco. Aí a mão do volante fez no volante. Eu fui para onde? Para uma árvore. Subi a calçada e na árvore. Então, a mão no arado, ela não pode se distrair. A obra do Senhor não cabe distrações. Amém, igreja? Amém. Cabe envolvimento 100%, dedicação. Puxa vida, como isso é difícil, pastor. É difícil. É difícil, claro que é, irmãos. Não é próprio, não é humano, é divino. A gente sai daqui, se a gente quiser fazer isso pelas nossas forças,
Vai ser uma decepção. Domingo você vai estar aqui chorando, dizendo: presbítero André, eu me esforcei tanto essa semana, mas foi tanta decepção. É por isso, porque você se esforçou. A falsa religião, ela traz a ideia que é um esforço humano. A verdadeira religião, a gente entende que não depende da gente. É o Senhor que age no nosso coração. Porque é Ele quem opera em vós, tanto querer como realizar. É Deus quem faz as coisas acontecerem. Então se consagra essa semana. Essa é uma semana de consagração, de você dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, não tenho condições, não tenho capacidade. Eu me encaixei naqueles 3 jovens dando desculpas. Eu me encaixei em algum nível naquelas 3 situações, dizendo alguma coisa, dividindo o meu coração. Eu me encaixei, eu me vi um pouquinho na pele do primeiro, atirado, eu me vi um pouquinho na pele do segundo, que o Senhor chama, mas que diz: eu vou, Senhor, mas deixa eu ir primeiro ali. E eu me encaixei também na pele do terceiro. Eu me encaixei também na pele do terceiro, que se atira e depois volta atrás. Então, se você fez isso, eu convido você a fechar seus olhos. Se essa reflexão, ela falou ao seu coração, eu peço a você para fechar seus olhos. Se isso falou com você de alguma forma, eu peço a você também, desafiando, não é? Assim você mesmo, seu próprio coração, a ficar de pé. Será que vale a pena a gente dizer ao Senhor: Senhor, é um pouquinho, tem um pouquinho de mim aí, eu estou precisando rever a minha caminhada. Eu estou precisando rever o teu chamado. Um dia eu disse sim, mas o meu sim, que foi tão sonoro lá no passado, parece que ele está baixinho e fraquinho. Parece que o som dele diminuiu. Parece que virou um negócio assim mais de interessante. Quando na verdade é um caminho de cruz. É um caminho onde eu morro todos os dias para mim mesmo, para que a tua vida surja cada vez mais e opere por meio de mim e alcance pessoas para a glória do teu nome. Senhor, parece que sou eu que estou querendo alguma conveniência e parece que o evangelho raiz, genuíno, ele está um pouquinho fora. Senhor, se é assim, trata comigo nessa tarde e noite, Pai. Senhor Deus, Rei do Universo, Pai de toda a eternidade, nosso Senhor, nosso Deus, nós, primeiramente, Senhor, pedimos perdão ao Senhor. E encontramos na pessoa do nosso Salvador o teu perdão. Muito obrigado. Nós temos a plena convicção de que fomos chamados pelo Senhor e não há dúvida no nosso coração em relação a isso. Mas a dúvida que permeia nosso coração, ela é criação nossa mesma. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça cair por terra todos esses pensamentos, todas essas ideias, todas essas motivações equivocadas que muitas vezes nos cercam e dominam, ficam como que na periferia do nosso coração, esperando uma brecha para entrar e para comprometer o que está no centro, que é o Senhor. Então, Pai, pedimos ao Senhor que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe. Que o Senhor remova de nós qualquer dúvida, qualquer incerteza, qualquer preocupação, qualquer medo acerca do teu chamado. Que não haja algo que seja mais importante nas nossas vidas do que seguir o Senhor. Do que olhar para a nossa caminhada como uma entrega diária e como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que o nosso culto ele seja racional, Senhor. E que a gente morra a cada dia para nós mesmos. Que essa queima nossa, desse sacrifício, suba como fumaça às tuas narinas e agrade o Senhor. Essa oferta seja agradável ao Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, como o Senhor já tem abençoado. Confirma no coração dos teus servos e servas aquilo que o Senhor colocou lá no início. E renova, Senhor, esse chamado, essa certeza nessa tarde e noite. Pedimos assim,
e já agradecemos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos sentar.